Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 11 de junho de 2024. Chuva em pontos do RS. Batia média é prevista para 5 meses. Parte 3. A chuva acumulada em cidades do Rio Grande do Sul entre 22 de abril e a segunda-feira, 6/5, chegou a igualar toda a média de precipitação prevista para 5 meses. A cidade de Fontoura Xavier, com 778 milímetros, e Caxias do Sul, com 694 milímetros, aparecem no topo da lista dos dados do CEMADEM analisados pela Climatempo e obtidos pelo G1. Os dados mostram que a capital do estado não foi a região mais afetada pelas chuvas extremas. Segundo os dados do CEMADEM, Porto Alegre não está nem mesmo na lista das 8 cidades com maior acumulado de chuva. Apesar disso, a capital gaúcha segue paralisada pelas enchentes do Guaíba, efeitos que confirmam o impacto de fatores como a geografia do estado na persistência das cheias. De modo geral, a chuva acumulada em 15 dias no Rio Grande do Sul supera os 300 milímetros em muitas regiões do estado. Mas em algumas áreas como a Serra, a Grande Porto Alegre, os vales, o total acumulado neste período supera os 400 milímetros e, na Serra Gaúcha, já choveu cerca de 700 milímetros em 15 dias, afirma o Climatempo. Na região de Caxias do Sul, por exemplo, choveu aproximadamente 694 milímetros neste período de 15 dias. É como se a média de chuva normal para os meses de janeiro a maio, de 5 meses, tivesse caído em apenas 15 dias, explica o Climatempo. Saiba como se calcula o volume de chuva. Os dados da série histórica mostram que a média de precipitação para Caxias do Sul em janeiro é de 168 milímetros, em fevereiro de 147 milímetros, em março, de 121 milímetros, em abril de 134 milímetros e em maio, de 131 milímetros. A soma das médias destes 5 meses é igual a 701 milímetros em Porto Alegre, na região do Jardim Botânico. Na zona norte da cidade, o IMET registrou cerca de 368 milímetros de 22 de abril a 6 de maio, o equivalente à soma das médias de chuva para os meses de março, abril e de maio, aponta o Climatempo. Maiores acumulados de precipitação no Rio Grande do Sul, de 22 de abril até 6 de maio, valores aproximados: Fontoura Xavier 778 milímetros, Caxias do Sul 694 milímetros, Bento Gonçalves 675 milímetros, Soledade 629 milímetros, São Francisco de Paula 576 milímetros, Três Coroas 553 milímetros, Santa Maria 544 milímetros, Teutônia 511 milímetros, Porto Alegre 368 milímetros. Subiu para 113 o número de mortos por causa dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil, divulgado na manhã desta sexta-feira, 10. Um óbito ainda está em investigação. O número de pessoas fora de casa pelos temporais que atingem o RS desde 29 de abril chegou a 406,7 mil. No total, 69.617 pessoas recebendo acolhimento em abrigos e outras 337.116 abrigadas nas casas de amigos ou parentes. Há 756 feridos e 146 desaparecidos. O RS tem 435 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado aos temporais, com 1,9 milhão de pessoas afetadas. O espírito Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, esclarece um pouco mais sobre as calamidades,
onde espíritos endividados perante a lei divina, se reajustam, comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos que se aliciam na desordem e usurpação, maltas de inveterados agressores que se identificam em matanças e destruições, corsários e marinhagens desvairados em acompliciamentos para pilhagens criminosas, soldadesca mercenária, impiedosa e avassaladora, que se refestela, brutal, na inocência imolada selvagemente, incendiários contumazes de lares e celeiros, em hordas nefastas e contínuas, bandos bárbaros de exterminadores, que tudo assolam por onde passam, cúmplices e serviciadores de vítimas inermes que lhes padecem as constrições danosas, pesquisadores e cientistas impenitentes, empedernidos pelas incessantes experiências macabras de que se nutrem em agrupamentos frios, legisladores sádicos e injustos que se desforçam nas gerações débeis que esmagam, conquistadores arbitrários, carniceiros, que subjugam cidades nobres, tornando suas vítimas cadáveres insepultos, enquanto se banqueteiam em sangue e estupor, mentes vinculadas entre si por estranhas amarras do ódio, ciúme e inveja que incendeiam paixões, são reunidos novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade, através de resguintos coletivos, como coletivamente espoliaram, destruíram, escarneceram, aniquilaram, venceram os que encontram à frente e consideravam impedimentos à sua ferocidade e barbaria, vandalismo e estranhice, a fim de que se reajustem, no concerto cósmico da vida, servindo, também, de escarmento para os demais, que, não obstante se comovem ante as desgraças que os surpreendem. Cobrando-lhes as graves dívidas, prosseguem, atônitos e desregrados, em atitudes infelizes sem que lhes hajam constituído lições valiosas, capazes de converter-se em motivo de transformação interior. Construtores gananciosos que se fazem instrumento para cobranças negativas, maquinistas e condutores de veículos displicentes, que favorecem tragédias volumosas, homens que vendem a honradez e sabem que determinadas calamidades têm origem nas suas mentes e mãos, embora ignorados pela justiça humana não se furtarão a consciência divina neles mesmos insculpida, que lhes exigirá retorno ao proscênio em que se fizeram criminosos ignorados para tornar-se heróis, salvando outros e perecendo, como necessidade purificadora de que se alçarão, depois, a paz. Não constituem castigos as catástrofes que chocam uns e arrebatam outros, antes significam justiça integral que se realiza. Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes, em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor, à caridade e ao sacrifício. Como há podido pela técnica superar e remover vários fatores de calamidades, pelas conquistas morais conseguirá, a pouco e pouco, suplantar as exigências transitórias de tais injunções redentoras. Não bastassem as legítimas concessões do ajustamento espiritual, as calamidades fazem que os homens recordem o poder indômito de forças superiores que os levam a ajustar-se à sua pequenez e emular-se para o crescimento que lhes acena. Tocados pelas dores gerais, partícipes das angústias que se abatem sobre os lares vitimados pela fúria da catástrofe, ajudemo-nos e oremos, formando a corrente da fraternidade santificante, e, desde logo, estaremos construindo a coletividade harmônica que atravessará o túmulo em paz e esperança, com os júbilos do viajor retornando ditoso à pátria da ventura. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.